Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, desculpa. Nós vamos ler até o versículo 24. A minha linguagem é NVI, só para explicar para todo mundo. Então vamos lá, versículo 19 diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente vai trabalhar como texto base dessa pregação, o versículo 23 e o versículo 24. Mas era importante a gente ler do versículo 19 para a gente entender um pouco do que a gente vai entender, do que Deus tem para falar com a gente nesse sábado. O tema central de hoje é que adorar a Deus não é apenas cantar, não é apenas estar no momento de oração, não é apenas a gente ritual ou alguma tradição que a gente tem dentro do nosso cotidiano, na nossa rotina, mas adorar a Deus é uma entrega verdadeira a Ele, não só de corpo, mas também de espírito, e não só de espírito, mas também de corpo. Adorar Ele em espírito e em verdade. E é bom a gente entender um pouco. Primeiro, para começar, é um pouco do contexto de João 4. O contexto é que Jesus encontra uma samaritana, talvez você conheça a história, em um poço, e esse encontro ele carrega diversas camadas e significados, mas a gente vai trabalhar num só. Mas ali Jesus encontra essa mulher samaritana e começa uma conversa com ela, e é algo que culturalmente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas culturalmente era um pouco difícil, porque é como se... não sei como é que eu posso exemplificar, mas é como se um argentino conversasse com um brasileiro assim, em jogo de Copa. Não tem como, é cada um para o seu canto, e assim a gente vai. E naquele momento, essa tensão que tinha de povos era muito forte. Então Jesus começa a conversar com ela. E os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Isso diz ali no capítulo 4, no versículo 9. Ali a própria mulher samaritana fala: como é que estás conversando comigo se o nosso povo não se dá? Vocês acreditam em uma forma de adoração, a gente acredita na outra, e assim vai. E os samaritanos, ele tinha uma forma de adoração misturada e um pouco estranha. Eles adoravam no monte Gerizim. Já os judeus, por outro lado, tinham um templo em Jerusalém, que era uma revelação, que a gente entende que era uma revelação mais precisa de Deus. Mas no fim, também muita coisa naquilo era mais ritualística do que propriamente adoração. Então a gente pode entender no texto que Jesus era judeu, ele podia estar um pouco mais próximo da verdade, e os samaritanos nem tanto, mas Jesus vem para quebrar isso e mostrar que não é os samaritanos que estão certos, nem os judeus, mas a verdade é que nós precisamos adorar em espírito e em verdade, não sobre um local. Então a gente vai começar a destrinchar um pouco. Quero que você me acompanhe no texto. Então no versículo 23, ele diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Termina falando assim: são estes os adoradores que o Pai procura. O que isso significa? Significa que Jesus, ao conversar com aquela mulher samaritana, ele está revelando uma verdade profunda ali, que Deus não está... Que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, mas não de pessoas que apenas participam ou vivem de alguma tradição na sua vida, mas Ele procura os verdadeiros adoradores. Por isso que Ele pontua isso muito forte. Deus procura. Então se Ele procura, é porque tem. Então aquela conversa naquele poço central começa por isso, e também baseando naquele contexto que eu acabei de falar. Porque o ponto central da conversa não é o local da adoração, porque foi isso que ela indagou Jesus. Ela falou: vocês estão falando que a gente adora aqui, e tu estás falando para mim que o lugar certo de adorar, não Jesus, mas ela está falando, os judeus falam que o lugar certo de adorar é lá, e a gente acredita que é aqui. E Jesus vem e quebra e fala: não é sobre isso aqui.
É sobre adorar em espírito e em verdade, porque o meu Pai procura os verdadeiros adoradores. E Deus não está interessado em rituais vazios, mecânicos ou uma presença física das coisas. Deus não está interessado, para Ele é importante se é uma adoração certa ou não, se é porque está aqui nas quatro paredes, a gente está com uma luz, a gente está com uma tela, a gente está com uma coisa. Não, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Quando a gente está aqui num culto como esse, Ele não está procurando se você está cantando a melhor música, se você está levantando mais o braço. Ele está procurando definitivamente o seu coração. Ele quer uma intimidade, uma sinceridade, uma rendição, porque isso são umas características de uma pessoa que adora em espírito e em verdade. Então assim, é possível a gente estar envolvido na obra, a gente está envolvido em um monte de coisa, mas a gente não está envolvido com Deus. É isso que Ele está falando, porque não se baseia num local. Porque eu posso estar indo no lugar como os judeus estavam indo no templo, mas eles estavam indo por uma questão ritualística, por uma questão de tradição, porque eu tenho que estar todo sábado aqui, ou porque eu tenho que estar todo domingo lá. Mas não é isso que Jesus está falando ali. Ele está começando a falar, não, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não esses que estão lá, mas aqueles que o coração está realmente entregue a Cristo. Então a gente vê que muitos lideram, muitos servem, cantam, organizam, ou fazem mil coisas, mas não cultivam uma vida de adoração, não cultivam uma intimidade com o Pai. E Ele deixa claro, isso é algo que a gente pode deixar anotado no nosso coração, deixar anotado no nosso quarto, escrever em algum lugar. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ele está nos procurando, Ele está te procurando. E Ele não está buscando só apenas pessoas que trabalhem ou que têm um coração grande, mas aqueles que amem Ele profundamente. E é bom pontuar, porque o serviço a Deus, as coisas que a gente entrega para Ele, eu não estou falando que não é válido, é válido. Mas isso deve ser o fruto da verdadeira adoração e da verdadeira entrega que a gente tem a Cristo. Servir não tem que ser o ponto principal. Servir tem que ser um dos pontos da nossa adoração. Porque senão a gente começa a colocar muitas coisas acima e várias coisas no lugar, e a gente esquece de ser um verdadeiro adorador. O adorador, ele serve por amor, porque ele entende que a adoração e aquilo que ele está fazendo é uma entrega verdadeira a Cristo, e porque ele está entregando verdadeiramente a Cristo, ele não consegue não servir. O problema é quando a gente faz disso algo rotineiro. Deus não está preocupado se tu está deixando um tempinho lá, né? Agora eu tô massa, tô crentão. Deus, deixei lá 2 sábados no mês na minha agenda do Google, que eu vou no culto, que eu vou ouvir um louvor, que eu vou... Não, Deus não está preocupado com isso. Ele não quer saber se tu está deixando a tua agenda legal para Ele, ou se tu está fazendo as coisas legais para Ele. Ele quer saber se teu coração está entregue verdadeiramente para Ele. E a gente vai entender que uma coisa liga a outra. É impossível viver de uma forma, não ter e não ser daqui. É impossível talvez ser daqui e não ser dali. Uma coisa vai juntando a outra, é um ciclo completo. Porque a palavra de Deus e tudo que Cristo nos ensina é completo. Deus está procurando adoradores. Você tem se apresentado diante de Deus como um adorador, ou você tem se apresentado diante de Deus como um espectador? A sua vida realmente está com uma adoração genuína a Ele? Ou você está como espectador aqui, vendo as coisas acontecer, legal, aconteceu um negócio lá, o culto foi bom ontem, o culto foi bom hoje, eu vi uma pregação em casa, eu estou assim, tendo uma vida boa, eu estou fazendo várias coisas para Deus, eu não falo palavrão, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim, não desejo mal para ninguém, tal, mas tu está sendo um espectador. Será que tu está sendo realmente um adorador? A gente só está vendo de fora. A gente só está vendo tudo de fora. Ou será que a gente está dentro da presença verdadeiramente? Porque uma verdadeira adoração, ela começa no secreto. E é por isso que Deus procura. E é por isso que quando Ele fala que o meu Pai procura, Ele não está falando do lugar, porque Deus não procura na estrutura. Ele procura no secreto.
Ele não está procurando assim, vou lá, não sei, vou no culto da liga hoje procurar um verdadeiro adorador lá, porque lá tem uma estrutura legal. Não, ele está procurando no secreto, porque é no íntimo e no silêncio de um quarto, ou de uma sala, ou da sua adoração, que ali se forma um adorador, que ali se constrói um verdadeiro cristão, que ali se constrói alguém que está começando a entregar ao Senhor, porque é no secreto. É impossível a gente querer fazer algo sem fazer algo. É impossível querer passar num concurso sem estudar. Eu não vou passar no concurso. É impossível querer, eu quero emagrecer, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero botar um shape, eu quero fazer, e não fazer nada, não vai acontecer. E a mesma coisa é na adoração. A mesma coisa é numa vida com Deus. É impossível a gente querer ter uma intimidade, é impossível Deus procurar um verdadeiro adorador se a gente não tem uma entrega no íntimo do nosso quarto, no silêncio. Isso não vai acontecer, porque Deus está procurando essas pessoas. E esse silêncio não quer dizer que assim, eu estou no silêncio, eu estou procurando, eu estou no meu secreto e eu não vou ter dificuldade, eu não vou ter nada, não. Isso é uma característica de um adorador. É que é mesmo na dificuldade que a gente tem procurado Ele. É na turbulência do mundo que a gente tem procurado Ele, no secreto do quarto, sem ninguém ver. Ninguém precisa ver. Isso é uma das coisas mais difíceis da vida. Ninguém vê. Porque às vezes a gente está passando um problemaço, acontecendo várias coisas, ninguém está vendo nada, e a gente tem que continuar ali adorando ao Senhor, colocando diante dele as coisas, porque Ele procura esses verdadeiros adoradores, que não adora só no culto, mas que adora quando não dá para adorar. Adorar ao Senhor quando não dá para adorar. Como é que adora ao Senhor quando perde uma pessoa muito próxima? Como é que se coloca num secreto quando a gente está com uma dor muito forte? Como é que a gente se coloca diante de Deus quando a gente está passando por algo? Mas é isso que Deus está falando. Ele nos ama, mas Ele está procurando esses verdadeiros adoradores. E no versículo 24 diz assim, né? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Ele falou, Deus é Espírito. É uma adoração com o coração prostrado. Quando Jesus diz ali que Deus é Espírito, Ele está ensinando que a adoração verdadeira, ela não está limitada, como eu falei, a um espaço físico aqui, porque Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é invisível. Adorar em espírito é responder espiritualmente à presença de Deus, com o nosso espírito regenerado, com esse espírito que tem se transformado na palavra de Deus. E adorar ao Espírito é se render, e não apenas se emocionar, mas é se render de fato. Não é sobre sentir arrepio, emoção, estou aqui adorando, estou sentindo o Senhor, uma música boa, essa música eu gosto, quando eu escuto ela em casa eu já choro, daí quando toca aqui na igreja eu acho massa. Mas é sobre um quebrantamento interno, um reconhecimento que assim, Deus é tudo, e eu não sou nada sem Ele. É isso que é adorar em espírito. Eu não sou nada sem Ele. Ele é tudo. É uma entrega, é um quebrantamento interno. É algo que vem de dentro do nosso coração, que ninguém vê, que ninguém sabe. E é uma reverência profunda. É dizer assim, como se a gente estivesse falando assim para a vida: seja feita a tua vontade e não a minha. É exatamente isso. Deus é Espírito, que não é só da forma corporal, mas é de uma forma espiritual. Jesus é cirúrgico aqui, porque se for pegar no contexto inteiro da história, Ele está falando com uma mulher que era prostituta. Só que ele está entrando ali no âmago. O pai gosta de falar essa palavra, âmago. Ele está entrando ali no íntimo dela. Porque por fora
ninguém sabia o que ela estava passando, mas por dentro ela estava destruída. E é por isso que ele está falando, Deus é Espírito, porque é esse quebrantamento eterno que você precisa ter. Não é só por fora. E por fora é fácil, né? Por fora é fácil. A gente sabe, cara, tem tantos casos que a gente vê que é muito louco. Às vezes a gente perdeu uma pessoa por uma depressão, ou por algo mental muito grave. Mas a pessoa, cara, mas ele estava rindo, ele estava conversando, ele estava ali com a gente. Como é que aconteceu isso daí? Porque o íntimo ninguém vê. E é por isso que Jesus fala, Deus é Espírito. Ele está à procura dos seus adoradores verdadeiros. Mas Deus é Espírito porque Ele quer um quebrantamento interno primeiramente. Ele não quer um quebrantamento externo só. Como assim está falando de quebrantamento externo, Vitinho? Não estou entendendo. Ah, estou aqui. E aí, tudo certo? Ah, não, Deus é bom, tal. Chega em casa. Não, esse quebrantamento interno não é só para fora. É, Senhor, eu não estou bem, mas eu estou me colocando diante de Ti. Eu estou botando meu espírito diante de Ti, Senhor. E a adoração em espírito tem algo muito forte, porque ela confronta o nosso ego. Porque muitos querem que Deus abençoe os seus projetos, mas também ninguém está disposto a entregar. A gente quer que Deus realize nossos sonhos, tal, normal, né? Que todo mundo tem que ter. Mas nem sempre a gente para perguntar, Senhor, qual o sonho que o Senhor tem para mim? Qual o desejo? Qual a tua vontade para mim? Porque isso é puramente interno. Isso não é externo. Eu tenho um sonho aqui, eu não vou ficar aqui. Eu posso andar com vocês nunca vão saber. Deus é Espírito, Ele sabe o interno do teu e do meu coração. Ele sabe a intenção do teu e do meu coração. Deus Pai é Espírito, mulher samaritana, porque Ele sabe dentro do teu coração. Ele sabe se os teus sonhos estão sendo entregues para Ele, ou se tu está negociando. Não, preciso viver isso aqui primeiro, preciso fazer isso aqui primeiro, depois talvez eu entregue alguma coisa aí. E a adoração em espírito, ela nos chama para abrir mão do controle da nossa vida. Deus nos confronta, é por isso que é um confronto contra o nosso ego. Porque é um controle da nossa vida, da nossa carreira, do nosso relacionamento, da nossa reputação. É tudo aos pés do Senhor. Tudo aos pés dele. E quantas vezes a gente se frustra porque Deus talvez não fez algo que a gente queria, ou Deus não levou alguma coisa da forma que a gente precisava e teria que ser naquele momento. Mas daí eu te faço uma pergunta: será que a gente estava de verdade adorando, ou a gente estava tentando ali um negócio? Será que a gente estava realmente entregue àquilo? Senhor, eu estou te entregando aqui. Porque quando a gente entrega algo de fato, quando talvez não acontece aquilo, a gente consegue compreender em Deus que assim não aconteceu porque Ele não quis. Então isso pode me deixar triste, mas eu sei que a minha alegria está em algo maior, que é em Jesus Cristo. Mas quando não está nele, está aqui, ó, na força do braço, frustra, porque é a gente que está querendo fazer. A gente não está colocando em Deus, é a gente. Aí quando não funciona, frustra. Ah, não deu. E para adorar assim agora? Como é que faz para orar? Em vez de a gente buscar as coisas desse mundo, falar super genérico, fama, aplauso, a gente tem que satisfazer com o olhar aprovado do Pai naquilo que ninguém tem visto. Não naquilo que as pessoas veem, mas naquilo que ninguém tem visto. Adorar em espírito é fazer sem ninguém ver. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe como é que é o teu trabalho. Ninguém sabe de nada.
É tu, sozinho, teu quarto, antes de dormir, depois, quando está com a tua mente. Adorar o Senhor é isso, é entregar, é falar, eu estou colocando a minha vida, Senhor, sem ninguém saber aqui, no meu horário de trabalho, eu estou indo lá naquele cantinho lá, eu estou orando, ou estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Pai. Não porque eu quero mostrar para todo mundo, é aquilo que eu acho mais engraçado do mundo, e não tem problema se você faz, eu não quero que você deixe de fazer, não sei se alguém faz aqui também, mas eu acho muito massa quando a pessoa, ela bota o celular aqui, ela vem, momento de devocional, ela vai lá, para. É um pouco dessa, é só para a gente pegar essa analogia, que não é sobre mostrar, mas é sobre esse íntimo, que ninguém precisa saber. Só que hoje todo mundo precisa saber. Parece que as nossas validações não são mais em Cristo, não é mais em espírito, como Jesus está falando com a mulher samaritana. A validação daquilo que, se eu sou um crente bom ou se a nossa adoração está sendo boa, é o que as pessoas estão achando ou o que as pessoas estão vendo. Porque no mundo de visualizações, no mundo de onde tudo é muito fácil, muito simples, eu consigo ver tudo, eu consigo entender tudo, a gente precisa entender, essa pessoa é uma pessoa legal, ela é uma pessoa massa, cara, acho que é, ela tem aqui, está adorando, está fazendo as coisas e tal. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. Adoração primeiramente é interna, é em espírito. Opa. E no mesmo versículo 4, no capítulo 4, no versículo 24, ele diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que ele está falando em verdade? Adorar em verdade é adorar baseado naquilo que Deus é e naquilo que Deus se revelou, e não naquilo que a gente acha ou que a gente prefere. Básico. A verdade aqui, ela não é uma sinceridade emocional. Eu sou super verdadeiro, eu acredito, Senhor, eu estou colocando o meu coração, é verdade isso aqui. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que a verdade aqui é uma realidade absoluta do caráter de Deus, revelado por meio da palavra em Jesus Cristo. E a gente vê isso em João 14,6, onde diz, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então essa é a verdade. É a verdade que quando eu olho para Cristo, eu sei que por Ele, e somente por Ele, eu vou para a eternidade. Então essa é a verdade. É o Deus revelado. É o Deus que se despiu da sua glória, veio para a terra, morreu naquela cruz. Essa é a verdade. Adorem em espírito e em verdade. Porque ele está falando, adore no seu interno, e na verdade que o meu filho morreu naquela cruz por você. Essa é a verdade que Cristo está falando. Porque quando a gente entende essa verdade, e não uma verdade do nosso coração, as coisas mudam. Não é mais sobre nós, mas sobre Ele. Por isso que a verdade não está no seu coração, mas está na palavra, no Cristo revelado. Porque se fosse na nossa verdade, é uma verdade para ti, é uma verdade para mim, uma sinceridade para ti, uma sinceridade para mim. Mas agora Deus nos deixou um caminho. E qual que é a verdade? A verdade é aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a adoração em verdade, nós entendemos que a verdade é Cristo. Nós entendemos que a nossa verdade, o que nós seguimos e a nossa certeza é que Cristo morreu na cruz por nós, abrindo um caminho, um livre acesso para mim e para você. Primeiro, por entregar amor a Ti, sem a gente merecer. E segundo, por abrir um caminho onde a gente tivesse livre acesso ao Pai. Essa é a maior verdade da nossa vida. E por a gente entender que a gente tem essa verdade, uma adoração em verdade nos leva a uma vida íntegra. Uma adoração em verdade, ela vai além de um culto público. Ela se manifesta na forma como a gente vive, na forma como a gente
tem as nossas atitudes, na forma como a gente age. A verdade que Deus quer, ela não está só nos lábios, não está só na expressão corporal, mas ela está nas nossas escolhas, nas nossas intenções, nas nossas atitudes, nessa nossa vida íntegra com Cristo. Eu não sei se você concorda comigo, mas vamos pensar assim. Vamos fingir que todo mundo saiu daqui agora, em 2025, a gente foi lá para junto com Jesus. A gente é um dos discípulos, a gente está lá com Jesus, andando o tempo inteiro com Ele. A gente está vendo Jesus fazendo milagres. Cara, a gente está vendo que quando Ele fala alguma coisa, um negócio é diferente. É uma presença que não tem como não acreditar. Ele está aqui na minha frente, cara. Ele tem uma coisa diferente. Ele está fazendo milagres. O que Ele fala para mim vivifica a minha alma. Então Cristo morre, não só morre, como sofre demais, apanha muito, sangra, morre naquela cruz. Agora pensa como se Jesus estivesse aqui, a gente estivesse aí embaixo, ele estivesse aqui nessa cruz, todo ensanguentado, morrendo, olhando para ti, falando, foi por ti. A gente não vai ter uma vida íntegra. Como é que os discípulos morreram? Cara, Pedro falou, não me crucifica assim, cara, me crucifica de cabeça para baixo, que para mim é impossível ser crucificado da mesma forma que Jesus foi. É indigno da minha parte. Como tantos outros que sofreram, que morreram, mas quando Jesus, depois que ressuscitou, falou, estou subindo aos céus, eles viram Jesus subindo ao céu. Eu fico imaginando que isso é uma das coisas mais massas que já deve ter acontecido na história. O cara subindo aqui, ó. Isso deve ter sido incrível. A maior experiência que alguém já pode ter vivido na terra foi ver Jesus subindo. Jesus subiu e eu acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é: nós precisamos falar desse cara para o mundo inteiro. Não tem como a gente ficar aqui parado. A gente precisa ser verdadeiro, porque a gente viu a verdade dos nossos olhos. Eu não estou acreditando de ouvir falar. Eu vi, cara. Eu vi ele morrendo, eu vi ele ressuscitando, eu vi ele curando, eu vi ele vivificando a minha alma, e agora ele subiu. Preciso adorar em verdade. As minhas intenções são uma só: proclamar o reino de Deus, adorar Ele em verdade, em espírito, porque eu entendo que a maior certeza da minha vida é essa. Deus não recebe uma adoração, ou não recebe um coração que canta aqui no domingo, no sábado, levanta a mão, mas durante a semana inteira. Durante a semana é como se não existisse Deus, como se, assim, Jesus fosse alguém distante. A gente vive isso muito claro na nossa vida. A gente vive com Jesus próximo, Jesus distante. Ele é próximo no final de semana e ele é distante durante a semana. Durante a semana a gente tem muita coisa para fazer. Durante a semana é fácil. Segunda-feira eu já começo, tem que ir para academia, daí correria, daí trabalho, volto, estudo, não sei o que, faz negócio, depois tem reunião, aí às vezes o cara trabalha mais de um turno, daí chega à noite faz coisa, aí volta tal, e daí durante a semana vai se afastando. Aí final de semana, opa, voltei. Vou ali te adorar rapidinho e para me dar uma força que semana que vem vai ser pegado. Não. Deus quer alguém que adore em verdade na sua vida. Eu não estou falando para tu deixar de viver. Eu creio que você está entendendo isso. Não é deixar de fazer as coisas. Não é deixar de trabalhar. Não é deixar de... tem um sonho de fazer tal coisa. Não é deixar de fazer isso, não é. Mas é adorar Ele em verdade. É entender que eu tenho um caminho para trilhar durante a minha semana, durante a minha vida, mas eu sei que eu quero trilhar esse caminho com Cristo. Qual o passo que eu dou, Senhor? Para onde eu vou, para onde eu não vou? Muitas pessoas às vezes me perguntam, a gente vai trocar uma ideia e fica nesse estigma, quando alguém fala, cara, eu ia fazer tal coisa e Deus me falou para não fazer. Como assim Deus falou?
que eu vou ser guiado dos meus projetos, dos meus sonhos? Ele fala com a gente, como assim? A gente só descobre isso quando a gente vive com Ele. Eu não tenho como falar. Eu posso dar um exemplo, falar de alguma coisa que já aconteceu comigo, como você também pode falar, mas isso acontece quando a gente está numa adoração em espírito e em verdade, e a gente sabe que o que está acontecendo é porque Deus está guiando. Nem algo nosso, é Deus. Teve uma vez, isso é muito engraçado, eu estava passando por uma semana ruim, a semana estava difícil assim, as coisas de trabalho e tal. Aí eu falei, cara, eu vou lá no Gil, vou lá treinar no jiu-jitsu, porque é a única coisa que eu não consigo pensar, porque se eu estiver pensando em outra coisa, eu vou ser estrangulado. Eu falei, então eu preciso estar focado aqui, então eu consigo focar aqui na luta, não consegue sair. Se o cara vai fazer alguma outra coisa, a mente fica meio ali o outro cara tá tentando te matar, né? Então eu falei, eu não posso morrer. E foi engraçado ali e tal, e daí terminou o treino, eu tava assim, morto. Rolei só 3 minutos. Morto ali, quase, parecendo que ia vomitar. Aí o mestre assim começou a conversar com o pessoal, tal. Aí teve uma hora que ele falou um negócio que, cara, sem mentira, parecia que assim, parecia que ficou mudo e parecia que Deus estava falando comigo na hora que ele falou. Ele falou um negócio tal. Eu fiz assim, Ele falou uma coisa que não era comum dele falar, mas foi algo que para minha alma era como se uma coisa que eu estava orando, precisava falar. Deus, estou passando. E ele falou assim. Qualquer pessoa ali ouviu a mesma frase, o cara saiu dali, fazer uma coisa, mas eu vi que era Deus falando para mim. Não tem como explicar que vai ser assim com todo mundo. Não vai, mas é quando nós estamos numa vida em espírito e em verdade, entregando. Tá difícil, mas a gente está numa oração completa, sempre ali. Deus fala. Deus se achega. Sabe por que Ele se achega? Porque foi Ele que falou, não fui eu. Ele procura. Não sou eu que estou falando, é Ele. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. E uma adoração em verdade, ela exige santificação. Se Ele nos chama para uma vida íntegra, Ele nos chama para uma vida de santificação. Nós somos adoradores em verdade quando a nossa vida é moldada pela palavra, mesmo quando ela nos confronta. Porque o que ela mais faz é confrontar. Ela confronta a nossa vida. Será que está vendo de forma certa, Vitinho? Será que esse caminho que está seguindo aí está legal? Essa tua linha de pensamento? Isso que tens acreditado? Isso que tens visto? Consumido? Porque isso significa renunciar ao pecado. É resistir às tentações, buscar a santidade como um estilo de vida. Isso é um estilo de vida de um adorador de verdade. É buscar a santificação. É buscar aquilo que a Bíblia tem nos colocado quando a gente está lendo. A gente está sendo moldado por ela, para ter um estilo de vida moldado pela palavra. E hoje, cara, eu às vezes fico assim pensando, não existe tempo melhor para viver um estilo de vida como adorador real do que hoje, cara. Não existe. A pessoa não vive porque não quer. Hoje a gente está com tudo muito aberto. Se tu chegar num lugar, tu falar que tu é crente, se chegar num lugar, tu é adorador de verdade, tu posta foto no teu Instagram que tá ministrando, tá fazendo as coisas. Cara, teve tempo bem pior, né? Bem pior. E a gente está balanceando o nosso estilo de vida, porque algumas pessoas, ou o que vai achar. Deus nos chama para um estilo de vida de santificação, de santidade. Fizeram uma piada de uma mulher lá no trabalho, lá, não vou rir, velho. Fica quieto.
Não vou falar, não vou olhar o negócio. Não é isso que Deus me chamou para ser. Não é isso que Deus me chamou para fazer. Não é isso que um verdadeiro adorador faz. Então ele nos chama para esse estilo de vida, para esse lifestyle, mais legal de falar. Adorar em verdade é viver de forma que as nossas palavras diante de Deus, as nossas palavras não entram em contradição com as nossas atitudes fora dele. É isso, viver uma vida de santificação é quando a gente não entra em contradição com a nossa palavra aqui ou aonde for, com as nossas atitudes quando a gente está fora da presença dele. Não, tem que ter uma união, não uma contradição. Tem que ter uma verdade. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Não é igual aquele ditado, como é que é? Não faço o que eu falo, faço o que eu digo, faço o que eu falo que eu não faço. Então, vocês estão ligados qual que é o ditado, né? Não é aquele ditado lá, não, é o que eu faço eu vou fazer também. Eu acabei de inventar um aqui. Então a gente precisa ter essa vida de santificação entregue a Cristo. E a palavra, a Bíblia, ela é como uma ferramenta de santificação na nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Ela é uma ferramenta de santificação na nossa vida. Ela é uma ferramenta que nos molda, que nos leva para um caminho. Não tem como a gente viver a nossa vida sem a palavra, sem a Bíblia. Não tem como. A verdade de Deus, ela é revelada nas Escrituras. E ela é revelada nas Escrituras como duas formas. É como um espelho e uma espada. Em Hebreus fala sobre isso. Espelho porque a Bíblia revela quem tu é. Ela revela o teu mais íntimo. E a gente usa espelho exatamente por isso. Porque quando a gente se olha no espelho, só a gente sabe o que a gente está sentindo, só a gente sabe o que a gente está vivendo, só a gente sabe o quão ruim a gente é. Só a gente sabe o quão bom talvez, ou o quão ruim, mais pro ruim do que pro bom. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia é esse espelho que ela mostra para ti os teus erros, ela está mostrando os teus pecados, ela está revelando as coisas mais internas do teu coração. Ela também é uma espada, onde ela vai cortando e tirando aquilo que é ruim, onde ela vai te moldando, onde ela vai te construindo, te remanejando. Então ela é uma ferramenta da nossa santificação que é impossível nós ficarmos sem. Ela precisa estar no nosso dia a dia. Ainda mais se nós somos e entendemos que somos verdadeiros adoradores. Impossível viver sem a ferramenta principal que Cristo nos entregou. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais somos chamados a viver e a ficar de forma coerente com ela. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se alimenta, mais a gente consome, mais a gente está vivendo dentro daquilo que Cristo... É impossível a gente viver uma coisa e viver outra. Entender e consumir isso aqui e viver outra coisa. E isso cientificamente é basicamente impossível. Esses dias eu vi uma reportagem que eu achei muito louco. Eles estavam falando como assim, a música, coisas que a gente consome, tipo filme, série, como isso influencia no geral na nossa vida. Por exemplo, assim, se eles deram um exemplo assim, se o cara só consome um estilo de música tipo assim, só ostentação, aquelas músicas que fala que o cara tá ganhando tudo, tal, a vida tá massa, o cara é um artista, inconscientemente tu começa a ver uma vida assim, sem tu ter nada. Tu já começa talvez a se vestir de tal forma, tu já começa a pensar de tal forma, tu já começa a agir e começa a moldar algumas coisas. Por quê? Porque é o que a gente está consumindo. Eu consumo isso. Então, a minha linguagem, o meu falar, a forma que eu vou pensar, as coisas que eu vou, minhas primeiras intenções,
vai ser tudo daquilo que eu consumo. Agora, se a gente tem consumido a Bíblia, se a gente tem consumido a Santa Palavra, Deus, nosso espírito está forte, não a nossa carne. Nosso espírito está forte. Então as primeiras coisas que vão começar a brotar, aquela dificuldade que a gente sente, a gente começa a vencer aquele vício, aquele pecado que a gente tá difícil, está pressionando. Deus vai dando vitória, porque a gente está se alimentando dele, a gente está consumindo ele, está consumindo a palavra dele, está santificando a nossa alma. Então a gente está conseguindo sair, porque a gente está com Cristo. A palavra é esse espelho. Ela mostra quem nós somos, mas ela é a espada que retira o ruim e vai nos moldando por completo. E a verdadeira adoração, ela se transforma em serviço. Eu não consigo acreditar numa adoração que não se transforma em serviço. Para mim é impossível uma coisa estar deslocada da outra. Em Romanos 12:1, não precisa abrir, mas eu vou ler para você, fala assim: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Vou parafrasear: apresentem a sua vida como um serviço vivo a Deus, a sua palavra, o seu ministério. Quem adora se entrega, e quem se entrega serve. Quem adora se entrega, e quem se entrega serve. É impossível viver uma coisa da outra. A gente cantou aqui como Maria. Eu ia até dar o exemplo, eu nem sabia que eles iam cantar, mas eu coloquei aqui na pregação, que está em João um pouco mais para frente, no mesmo Evangelho, capítulo 12, versículo 3. Que está dizendo que Maria não apenas adorou com perfume, mas ela se dobrou aos pés de Jesus, servindo com o que tinha de mais precioso. A gente tem outros exemplos na Bíblia: a viúva pobre, que não tinha nada, foi no templo, precisava de uma oferta, ela entregou aquilo como um serviço do seu coração, as moedinhas dela. E para que exemplo melhor que Jesus? Jesus, o cara era Deus. Ele adorava o Pai e servia aos homens. Ele curava, ele alimentava as pessoas, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Está em Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, a gente quer ser servido. A gente veio para servir. Se a gente é um verdadeiro adorador, a gente entende que nós precisamos entregar nossa vida ao serviço de Cristo. Depositar aquilo que a gente tem, o nosso dom, a nossa vontade, as nossas coisas para Cristo. E se a adoração verdadeira não resultasse em serviço, não resultasse nesse caso, não tinha instituição missionária, porque todo mundo só ia estar levantando a mão e adorando. Só levantar a mão e adorar muitas vezes não proclama o Evangelho. Só ler a Bíblia e chegar aqui e ver e ouvir uma pregação em casa, tal, não proclama o Evangelho. Não cai na cilada. Muitas vezes você não está proclamando o Evangelho, porque você não tem colocado a sua vida em serviço para Cristo. Porque de nada vale só ficar em silêncio e entender a adoração para mim, se é um mandamento. Cara, leva a palavra. Leva. Tipo, mas eu sou tímido, eu não consigo, cara, não consigo falar com alguém. Se eu for falar ali de Jesus ali, eu acho que eu tenho infarto e morro. Mas quem está dizendo que só precisa falar? O ministério é gigante, o serviço de Deus é gigante. A gente tem que ter uma mentalidade mais proativa para o reino.
a gente está no conforto das coisas. E eu quero deixar como diz a galera, né? Colocar um triplex na tua cabeça. Quando a gente está muito no conforto, se lembra que o caminho para o inferno é super largo, porque ele está baseado com conforto e não no estreito. O conforto demais não leva a Deus. E quem está mostrando isso, quem está falando isso não é eu, não é o que eu estou achando, é a Bíblia. Parece que se sai um pouco da rotina, se sai um pouco daquilo que eu estou controlando, meu Deus do céu. Às vezes é isso que Deus está querendo da gente. Trabalhamos, honramos ao Senhor no trabalho, fizemos as coisas, tudo certo, tá indo legal. O cara está um pouco cansado. Mas dá um exemplo assim, mas eles vão fazer uma ação social, a galera vai lá em tal lugar entregar umas coisas tal. Tô podre. Não, mas eu vou, depois eu descanso. É isso que Deus está chamando. Esses verdadeiros adoradores. Cara, esse cara está me adorando de verdade, em espírito e em verdade. Porque também nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, como eu falei, ela é um ciclo completo. Ela não se divide. Então, se Deus fala, se entrega para a minha obra, serve, coloca os teus dons, coloca aquilo que Deus te deu, coloca no ministério, serve. Ao mesmo tempo Ele fala, vem a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar, porque eu sou completo. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo para tu se entregar, ao mesmo tempo que eu estou pedindo para tu colocar a tua vida para mim, o teu ministério, depois talvez de um dia cansativo, de uma semana de trabalho cansativa, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E talvez esse cansaço extremo, essa coisa extrema que a gente vive hoje, é porque é sempre para a gente, é sempre para o nosso coração, é para aquilo que está moldado, para o que a gente acredita. Então, a gente vai ficar podre, a gente vai ficar cansado, a gente não vai ter um refrigério que vem do céu. Esse alívio vem do céu. Eu não sei, assim, eu vou falar, eu não sei nem como é que eu posso explicar, mas às vezes eu sinto isso, eu falo, cara, eu acho que estou aliviado em Cristo, não sei nem como dizer. Tem vezes que a gente faz coisa tal, sai daqui de madrugada e se quebra tal, tudo mais, é bom. Eu também sou mais da noite, eu gosto de ficar fazendo essas coisas, eu gosto de ficar conversando que nem maluco. Então o cara sai daqui e tal, no outro dia tem que fazer alguma coisa, cara, parece que eu estou cansado, mas tem uma coisa que lá dentro parece que está aliviando, é Deus. É Deus que está cuidando dos seus. Cara, se os passarinhos que voam tenho que comer todos os dias, quem dirá aos seus filhos? Quem dirá para todos vocês que estão aqui, para mim, para todo mundo? Quem dirá por aquele que Cristo morreu na cruz? E uma vez, eu gosto de falar sobre isso. Uma vez, estava eu e o Kleber, a gente estava conversando sobre isso. O cara está cansado, o cara foi de trabalho, tal. E a gente estava tipo assim, era 1 da manhã, eu acho. E a gente estava no dogão, ali, comendo um prensadão. E a gente cansado assim, falando, o cara está cansado, cara, foi de trabalho, tal. Aí nós olhamos um pro outro e a gente falou, também a gente sempre está cansado. A gente não consegue descansar nunca. Vamos ser sinceros, se tu deixar hoje de vir num culto, dá um exemplo. Não estou falando para tu viver loucamente, esquecer da tua família, porque a gente tem que entender também aquilo que Deus colocou. A gente tem o ministério dele, a gente tem a nossa família, a gente também tem a nossa vida. A gente precisa equilibrar as coisas, é isso que eu estou falando, equilibrar. Só que quando a gente equilibra, a gente começa a equilibrar, sempre a parte de Deus desequilibra, sempre. A gente equilibra tudo menos Deus, porque daí Deus é só um tequinho aqui, ó. Mas o que eu estou falando é que para Deus é onde sai a exceção. Porque é para Deus, não é para a gente, é para Deus sai a exceção mesmo. A gente tem que quebrar isso daí. Mas se tem um culto sábado,
e tu sábado não veio. Cara, eu aposto contigo, se domingo tu vai estar ultra mega descansado. Tu vai dormir 1 da manhã depois de ver um monte de série. Tua cabeça vai estar com um balão. Porque o nosso descanso hoje não é descansar. O nosso descanso é ter hoje um entretenimento na mente. É ter uma coisa que ninguém me cobre. É ter uma coisa que ninguém faça nada. É ter um negócio que eu não quero falar com ninguém. No fim a gente não descansa nunca. A nossa mente não descansa. A gente vai criando atalhos, achando que a gente está descansando, mas a gente não está. E a gente não pode cair nisso. Vamos manter uma vida equilibrada. Deus nos chama para ter uma vida saudável, mas ao mesmo tempo Ele nos chama para ter uma vida com Ele, sem tirar Ele da reta. Não, coloca Ele aqui também. Ele nos chama para ser proativo, para pensar, para falar. Te faço uma pergunta, não precisa responder. Qual foi a última vez que tu parado em casa, ouvindo alguma coisa, tu pensou em algo para a obra de Deus? Qual foi a última vez que tu pensou assim: cara, tô com uma vontade de, não sei, se eu vou falar com alguém na liderança, vou falar com alguém pra gente entregar uns flyers, ou pra gente, ou se a gente fizesse uma série e tal, pensei aqui lendo, ou nossa mente não. Quando é que foi a última vez que tu pensou, vou fazer cara, tô com uma ideia, fazer um projeto aqui pra não sei, eu dou aula de dança, eu vou botar um monte de criança aqui que nunca ouviu falar de Jesus, e vou dar uma aula de dança, vou falar de Jesus para elas depois, e tal, eu vou dar um curso de fotografia para quem nunca mexeu com câmera, para ensinar o pessoal, e depois que sair dali eu vou falar de Cristo para todo mundo. Agora coloca na mesma balança as últimas vezes que tu pensou sobre os projetos da tua vida, sobre a casa que tu quer comprar, sobre o carro, sobre um investimento, sobre a tua poupança, sobre tudo. É isso aqui que Deus está falando. As intenções do coração. Ele não está falando assim, deixa de viver tudo. Ele está falando, viva tudo, mas que a intenção do seu coração, que a sua verdadeira adoração seja para mim, porque eu também vou te abençoar naquilo que tu sonha. Eu também vou te ajudar naquilo que tu quer. Eu estou contigo, eu já entreguei minha vida, eu entreguei o meu filho. E serviço é uma expressão prática da adoração. É isso. Servir na igreja é adoração. Abrir mão do conforto para ajudar o próximo é adoração. Dar atenção a alguém que está sofrendo também é adoração. Cara, usa seus dons. Usa seus dons. Dons e talentos para a glória de Deus. Um sacrifício vivo diante de Deus, para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Para a gente encerrar, nós precisamos ter marcas de adorador, de um adorador verdadeiro, aquilo que Cristo nos chamou para adorar. A gente precisa ter uma marca de quebrantamento, reconhecer a nossa total dependência em Deus, ter uma marca de obediência, viver em conformidade com a palavra. Eu sou obediente, eu vivo o que ela tem me pedido. Uma marca de ter o Cristo no centro. Jesus é o fundamento da nossa adoração sempre. Ele é o centro, Ele é o fundamento, o centro daquilo que eu vou fazer em Cristo. E um coração disposto a servir. Ofereça a sua vida como um sacrifício. E eu posso falar para ti sem medo nenhum: você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Vai ser difícil? Vai. Vai ter dias que dá vontade de largar tudo? Vai. Mas isso faz parte desse sacrifício vivo. É servir. É sacrifício vivo. A gente lê as histórias
na Bíblia dos discípulos, o tanto que passaram. É lindo, a gente vê aquilo ali de uma forma poética. Tinha uma alegria inconfundível no coração deles. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, não era fácil, cara. Eu me lembro que eu ganhei um livro uma vez. Loucos por Jesus é o nome do livro. Pastor Lucim. É bem fininho assim, ó. É um livro que ele só conta... Não é um livro nem escrito pelo pastor Lucim. Na verdade até da editora dele. É um livro que só conta história de mártires. Assim, de pessoas que fizeram coisas para a obra de Deus. E teve uma que, cara, me marcou muito assim. Eu tinha acho que 16 anos quando eu ganhei, uns 17. E que era um cara que ele estava no regime comunista na China. E ele foi preso porque ele estava pregando a palavra de Deus, tal, tudo aquilo. E só que o cara era sagaz, assim. Ele pregava para todo mundo. Se tu ficasse moscando na frente dele, assim, 5 minutos, quando tu vê, tu já estava de joelho dobrado, ele já estava ali falando de Deus para ti ou já orando por ti. E o que acontece? Ele foi preso, ficou numa cela com 10 pessoas e ficou tipo assim, com os criminosos muito pesados assim, tipo os piores criminosos da China, eles botaram na mesma cela com ele. E assim, os caras, ele começou a pregar para os caras, começou a pregar e os caras começaram a se converter. Começou a fazer culto dentro da cela. A cela era minúscula. E eles começaram a fazer ali o culto, tal. E a galera da cadeia se ligou. Falou, cara, esse cara está pregando para todo mundo. E a galera está se convertendo. E eles bolaram o eles falaram assim, nós vamos fazer assim. No dia que ele estiver pregando, ou estiver fazendo um culto, a gente vai entrar na cela, a gente vai pegar ele, vai tirar. A gente vai, assim, quase quebrar ele tudo. E a gente traz, porque isso vai assustar, o pessoal não vai mais. E ele estava pregando, os caras fizeram isso. Entraram, levaram ele para uma sala, quebraram assim, ó, todas as articulações dele, eles quebraram. Eles quebraram o joelho, quebraram tipo o cotovelo, o braço, para ele não poder, assim, para ele chegar lá imóvel assim. Ele chegou imóvel, assim, os caras só colocaram ele, caiu assim, ficou tipo assim, na queda ali. E a primeira coisa que ele falou foi: onde é que eu estava? Cara, eu lembro que eu li aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu falei: onde é que eu estava? Esse aqui é o verdadeiro adorador. É entregar, cara, a vida. E a gente tem que, com a nossa maturidade, com a nossa idade, conseguir entender e captar. Beleza, ele estava na prisão, ele passou por uma dificuldade, chegou quebrado. Agora eu vou aplicar isso na minha vida. Às vezes vai ter dias que vai ser difícil, eu trabalho financeiramente, mas eu vou adorar o Senhor. Onde é que eu estava? Eu vou continuar orando aqui. É isso. Que a gente não adore apenas com palavras, mas que a gente adore verdadeiramente. E hoje Deus está chamando a gente, me chamando, te chamando, para um lugar mais profundo com Ele, para uma adoração mais profunda, para adorar com o seu coração, com a sua mente, com as suas mãos. Não apenas adore, sirva, se entregue, seja um verdadeiro adorador. Amém? Vamos colocar de pé.